Boa noite, bom dia, boa tarde. Esse é mais um vídeo, dicas musicais. E hoje é a dica musical, o vídeo número 10, a dica número 10. Nós vamos terminar falando sobre a anatomia do violão. Falando sobre o braço do violão, né? Braço fino, braço grosso. Muitas pessoas perguntam, qual é o melhor violão? O violão de braço fino, o violão de braço grosso? Bom, isso tem a ver com a relação do violão, da coordenação motor e o biotipo do corpo da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem dedos curtos, ela vai sentir mais facilidade num violão de braço fino. Já uma pessoa que tem dedos longos, ela vai preferir um violão de braço longo. Então veja bem, a coordenação motora no instrumento ela é semelhante à coordenação motora na ginástica, em outros esportes, né, nas artes marciais, na dança. Por quê? Porque, veja bem, assim na música, vocês procuram sempre a facilidade na coordenação. E isso está errado. Tá? Vamos analisar. Você não pode treinar em cima da facilidade para depois enfrentar a dificuldade. Então o que acontece? Um time de futebol, né? No treino existe o time titular, que é o que tem mais habilidade, e o reserva que tem menos habilidade. Então o que acontece? O que o técnico faz? Ele pega o goleiro titular, que tem mais habilidade do que o goleiro reserva, e bota para agarrar no time do lado do time reserva. Por quê? Porque ele vai enfrentar uma maior dificuldade e vice-versa. E assim também, por exemplo, um bailarino, um malabarista, ele faz aquelas ginásticas bem difíceis. E aí o que acontece? Qualquer movimento para ele depois fica fácil. Mesma coisa no instrumento. Nós estamos falando do violão, vamos falar do violão. Quanto mais dificuldade na sua coordenação motora na hora de montar os acordes, você tem que vencer e não trocar pela fácil, né? Por exemplo, a pessoa pega um acorde dissonante, que é um acorde complicado, dói o dedo, estica muito o dedo, aí fala assim, não, vou simplificar. Ela vai sempre simplificando, ela vai sempre fugindo daquela dificuldade de coordenação motora, tá? Esse é o vídeo número 10, tá? Vamos falar ainda alguma coisa aqui, vamos ver no caderno. Deixa eu tirar o violão daqui. Bom, vamos falar sobre o violão padrão, tá? O violão padrão. O que significa violão padrão? É um violão que contém 6 cordas, 12 casas da pestana de osso, tá? A pestana de osso, veja bem, a pestana de osso é essa aqui. Ele tem que ter 12 casas até a divisa do bojo. E mais 6 casas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse não é padrão, é semi-padrão. Ele ainda tem 7 aqui, ó. Tá? Então, a classificação de um violão padrão, tá? Está em... Contém 6 cordas, porque tem violão de 7, de 8, de 10, 12. No braço tem que ter 12 casas da pestana de osso até a divisão do bojo ou caixa acústica, né? E 6 casas da divisão do bojo, onde eu mostrei no tampo, né? Agora veja bem, por que isso? Porque olha só, as guitarras possuem casas maiores. E existe uma tal de escala cromática, que nós vamos explicar, que ela se encontra justamente aqui, ó. Num violão de 12 casas, a escala cromática, ela se encontra aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, tá? O que acontece? Quando você tem um violão padrão, você sabe que a escala cromática, para você efetuar acordes e notas, tá? Porque há uma diferença entre acordes e notas. Notas é um som só de cada vez. Acordes, 2 ou mais sons de cada vez no violão. Lá no piano, lá no teclado, eles consideram somente 3, né? Eles não consideram o bicorde, 2 acordes, 2 notas, perdão. Então, veja bem, a escala, você tem que entender o seguinte. Nós já falamos aqui do braço fino, né? A escala natural, 7 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si.
Tá? Essa é a escala natural. A escala cromática é uma escala formada por 12 notas, mas da seguinte forma. São as 7 notas da escala natural, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, mais 5 notas acidentais, que são as chamadas bemóis e sustenidos, que nós vamos ver com mais detalhes nos vídeos posteriores. Isso é só para você entender o conceito da escala cromática. É a escala natural de 7, mais 5 notas acidentais, que são os bemóis ou sustenidos. O que são notas acidentais? São os meios tons, ou semitons. Ou seja, no popular, a metade do som da nota que foi cortada no meio. Por exemplo, um Fá. O que é um meio tom de Fá? É a metade de um Fá. O que é um Sol? Um meio tom de Sol. É um Sol que o som foi cortado no meio. Nós já falamos aqui nos vídeos anteriores que o som pode ser dividido em várias partes. Tá? Lembrando que a divisão básica do som é sempre em 3. Grave, médio e agudo. Até o próximo vídeo. Vídeo número 11, no próximo, nós vamos falar com mais detalhes. Um abraço.